deram um porta-retrato com a foto da mãe biológica, um porta-retrato grande, bonito, com a foto da mãe biológica, e falaram para ela, olha, a sua mãe que te gerou, ela pode existir nessa casa. Eu não estou competindo com ela, ela existiu, ela teve o seu valor, ela teve um momento, e ela tem um lugar no teu coração. Mas ela não precisa, eu posso conviver com ela aqui. E que a partir desse dia, desse porta-retrato, que faz parte da vidinha lá da menina na sala dela, ele conseguiu, então, virar pai, virar mesmo, virar uma família. Porque para adotar, você poder ter adotado com uma história junto que teve, né? Eu até coloquei em algum slide aqui que eu escrevi hoje, que a história... Aqui, não. Só a partir do distanciamento da elaboração dos fatos é que se torna possível estar inteiro nas relações antigas ou novas, e todo mundo tem direito a uma segunda chance. A pessoa é uma, a história é uma, os capítulos é que são muitos. Não dá para falar, acabou aquela história, começou uma outra. A história é a mesma, são capítulos de uma história. E a intensidade que cada capítulo vai ser falado, pensado, elaborado, vai depender muito de cada criança, de cada história, do que ela demanda, do que ela pede, de como ela diz que precisa olhar para aquilo, né? A sua filha dizia ali, né, com toda clareza, eu não sei ficar sozinha no escuro, você foi entender, né? E aí, na prática, aquilo foi sendo elaborado, porque a única maneira, não é apenas falando e registrando história que a gente elabora histórias, é na prática, dizendo, dorme ao meu lado, quantas vezes você precisar, né? E a gente está ali elaborando história. Vamos para uma atividade entre vocês, que acho que a gente falou muito, eu tinha mais umas coisinhas para falar, mas tenho medo da gente ficar falando muito e não fazer muita atividade. São 10:45. Estão muito cansados? Como é que tá? Tá. Será que eu posso, talvez se eu fizesse mais uns 5 minutinhos, a gente termina esse eixo e a gente fica na programação direitinho, pode ser? Meio atrasadinho assim, mas tá direitinho. Então vamos lá. Então, só para falar do Fazendo Minha História, como é uma expectativa de vocês que a gente possa saber como o projeto acontece, né? O Fazendo Minha História, ele tem como objetivo criar meios de expressão para que as crianças e adolescentes que estão nos serviços de acolhimento possam entrar em contato e registrar as suas histórias. Os objetivos específicos deles, do Fazendo Minha História, são que as crianças e adolescentes leiam mais e com mais prazer, porque a gente foi descobrindo no decorrer da nossa prática que a leitura por si só elabora. Eu não preciso depois da leitura falar da minha história, às vezes é só ler. Eu vou lendo, move os meus afetos, eu não sei muito bem por onde isso passa, mas me transforma e eu me sinto mais tranquilo. Eu vejo várias maneiras de estar no mundo, várias pessoas que tiveram momentos difíceis e saíram, histórias, né? Então, os livros, eles têm esse poder curativo mesmo. Então, a leitura, ela é um objetivo por si só. A gente entende que trabalhar com livros das histórias, trabalha com as histórias de vida. Ponto. Isso é um objetivo. O segundo é que os adultos conversem afetivamente com as crianças sobre as suas histórias. Que eles perguntem, que eles abram espaço, que eles respondam às crianças sobre o que está acontecendo, como as coisas estão, que a gente já conversou. E terceiro, que cada criança se aproprie e registre a sua história. Esses são os 3 objetivos. Como ele acontece? Cada criança entra em contato e registra a sua história de vida em um álbum grandão, tem a literatura infantil como mediador, e são encontros semanais com um adulto de referência. Esse triângulo ajuda bastante a gente a entender. Então, vamos dizer que lá, como é o nome da Irati? Lá em Irati, a gente quer começar Fazendo Minha História. A gente já trabalha um pouco com história de vida, mas a gente quer fazer mais desse jeitinho assim. Então, a gente vai olhar esses 3 vértices do triângulo e pensar que, para o Fazendo Minha História acontecer, a gente tem aqueles 3 objetivos, então a gente tem esses 3 eixos. A gente tem livros, a gente tem álbum e a gente tem vínculo. Essas 3 coisas a gente não pode perder de vista nunca. Tem uma biblioteca infantil que pode ser composta por 20, 30, 50, 100 livros, mas tem que ser livro bom. Livro ruim que ninguém quer, a gente também não quer.
no abrigo, mais ainda a gente tem que limpar as bibliotecas, tirar as velharias, tirar livro didático misturado com livro literário e montar uma estantezinha de ouro das crianças. É uma estantezinha que eles adorem, que eles queiram, que eles peçam. Coisa mais linda do mundo, ver o tanto que as crianças adoram os livros. Não é verdade, não gosto de ler, não tem interesse. Gente, os livros hoje em dia são maravilhosos, já eram, mas são muito atraentes, muito atrativos. Eles gostam muito, é só ter ali e ter um adulto como mediador. A mediação de leitura, a metodologia da mediação de leitura, ela é simples assim, gente. Ela é pegar um livro e ler para a criança. É isso. Não é como uma contação de história que exige vozes, caras e bocas, lenços, muitas coisas, que é muito legal, mas exige talento também. A mediação de leitura não. Ela só precisa de bons livros e um adulto que se disponibilize a ler para a criança. Ela vai escolhendo os livros e a gente vai lendo. Vai lendo para ela, junto com ela, e isso vai aproximando a gente dela também, afetivamente. Né? Os livros, eles têm essa função de realmente... A gente vai fazer uma atividade logo em seguida, a gente vai chegar bem perto disso. Mas, assim, os livros, eles nos aproximam, você fica mais pertinho da criança. Então, a gente monta uma biblioteca e aí a gente vai montar a nossa equipe, que vai poder ser construída por educadores ou por voluntários. No nosso caso, a gente percebe cada vez mais que o grupo de voluntários, estagiários, estudantes, funciona muito bem. Porque os educadores, às vezes, já têm um cotidiano cheio de coisas, isso entra como uma tarefa a mais. É claro que no mundo ideal eles conseguem realizar esse trabalho, mas o que a gente vê é que muitas vezes tem um adulto que chega de fora com uma limpeza, ele está fora do cotidiano institucional, das relações, ele vem disponível inteiro para estar presente, ler histórias, ouvir histórias, compartilhar histórias e registrar histórias. É assim, durante 1 hora. Então, toda semana, a Helena vai se encontrar com o William, na terça-feira, das 2 às 3. Ela começa contando histórias dos livros e depois ela vai fazer um pouquinho de história junto com ele. A gente tem nesse guia aqui, que eu vou... Cadê? Esse aqui, se eu soubesse que só estariam vocês, eu teria trazido um para cada um. Quem não tiver, eu sei que muitos já tem, quem não tiver esse ou o azul e quiser, por favor, pega o meu cartão aqui no finalzinho, que eu faço questão de mandar pelo correio para vocês. Tem no site também, em PDF, para quem quiser imprimir, achar mais fácil e estiver tranquilo. Tá? Mas eu faço questão de mandar. Esse guia, ele vai mostrar que várias atividades que podem ser realizadas com as crianças a partir da literatura infantil. Ele não é assim, faz essa, depois faz essa, depois faz essa. Porque a aposta é realmente no adulto, junto com a criança, descobrirem quais são as atividades que fazem mais sentido para ela e comecem a fazer atividades de registro. Mas aqui tem mais de 20. Tem um outro guia, que é um guia vermelhinho, que é um guia para atividades em grupo, para o caso de abrigos que resolvem um educador trabalhar com 5 ou 6 crianças. Todas as atividades também estão no site, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, uma atividade Pedro e Tina, melhores amigos. Material, sempre está assim. Material, vamos lá e sabe por quê. Material, livro Pedro e Tina. Giz de cera, lápis grafite e folha sulfite. Vamos lá. Leia a história do livro e, em seguida, peça à criança que conte sobre o seu melhor amigo. Quem é, onde o conheceu, o que gosta de fazer com ele, etc. Depois, é só ajudá-la a transformar essas informações numa página bacana do álbum. Como essa do Pedro e Tina, tem 20. 20 aqui, mais 10 lá mais 20 no álbum vermelho. E, além disso, em cada um dos abrigos que a gente implantou a biblioteca, cada um dos adultos tem um guia desse, sabe um pouco que atividades realizar e tudo mais, participa de uma formação conosco, que vai falar um pouco sobre o que vocês mesmos, cada um pode multiplicar, sobre o que é o acolhimento, como deve acontecer, como é o trabalho voluntário e tudo mais. E depois, quem quiser fazer formação, eu dou mais subsídio para multiplicar, porque acho que hoje ainda é uma oficina muito curtinha para a gente já pensar que todo mundo sai prontíssimo para multiplicar. O que não quer dizer que quem quiser multiplicar da sua maneira é muito bem-vindo. Né? O que ficou e começar e dar um passinho a mais na direção de trabalhar com as histórias de vida, todo mundo já faz alguma coisa. É um passinho a mais, é mais algumas ideias.
aqui tem umas fichas que a gente vai também logo em seguida circular com vocês, que são algumas outras atividades. Essas ficam no abrigo. E essas são como se fosse um cardápio para a criança, para ela poder escolher que atividade ela quer realizar. Então tem uma aqui, irmãos, uma página sobre irmãos, sentimentos, tá vendo? Eu vou passar essas fichas logo em seguida na atividade do álbum. Então, a gente monta a biblioteca, a gente tem os adultos que vão trabalhar uma vez por semana num horário e que vão realizar, então, esse trabalho de registro. A gente tem como suporte as atividades e a gente tem o álbum em si, que a gente sugere que seja um álbum bonitão. A gente acha que é muito importante para as crianças e para os adolescentes que estão nos abrigos que o álbum não seja um caderninho mequetrefe. Que ele seja uma coisa como são os nossos álbuns. Eles são parrudos, eles têm uma força, eles são resistentes. Às vezes é uma pasta mais grossinha, às vezes ele é coloridinho, mas tem que ser algo que mostre que assim, não é qualquer coisinha. Não é um caderninho de desenho. Né? Fazer alguma coisa. O álbum do Fazendo Minha História, pena que eu não trouxe nenhum aqui. Mas ele é grandão, ele é assim, bem grandão, com uma... Bom, vocês vão ver no filme que eu vou passar agora. Quem é que já viu o filme do Fazendo Minha História? Só para eu ver se muita gente já viu. 2, 3, 4? Vocês se importam de ver? Bom, você já viu umas 20 vezes, né, Rosa? Eu vou passar o vídeo, porque aí a gente fala do Fazendo Minha História e vocês veem se tem mais alguma dúvida. E aí a gente vai para a nossa próxima dinâmica, tá bom? O restante do triângulo ali, a gente está falando em formação. Esse é o primeiro encontro de formação. Com os colaboradores, a gente tem 3 encontros de formação. É um sobre o trabalho voluntário, um sobre mediação de leitura e um sobre registro. Hoje aqui eu fiz um pupurri dos 3. Porque lá eu faço um encontro de 3 horas só para aquelas orientações técnicas, serviço de acolhimento, que é isso, qual que é esse cenário. Um segundo que é só sobre mediação de leitura, 3 horas lendo o livro, um lendo para o outro, treinando esse papel. E um terceiro, 3 horas sobre registro. Aqui eu tentei juntar um pouco dessas 3, 6, 9 horas em 3,5. Tá? Peraí, deixa eu achar aqui. Acho que a gente pode até apagar a luz para ficar mais legal, hein? Olha, eu peço desculpas pela parte do vídeo que é antiga. Ele é de 2006, 2007, tem termos que eu não usaria hoje, tá? É um projeto. Esse é um projeto que nasceu há 10 anos atrás, da certeza de que as crianças mereciam ser donas das histórias delas. Como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Quem são elas? Minha mãe e meu... Olha só, é a mamãe e o papai? Como é que é o nome da mamãe? Não lembro. Não lembra? O nome do papai é Nivaldo Gomes Coutinho. E aqui? Aqui é da mamãe, Marlene Avelina Maria de Jesus. Deixa eu ver. Aqui, ó. Mamãe. O que eu via eram algumas crianças que não sabiam de onde vinham, então não tinham como saber para onde iam querer ir. Isso, Diana. Muito bem. Uma criança de 2 anos, muitas vezes, não vai se lembrar do que aconteceu com ela. A gente precisa contar, a gente precisa registrar. A proposta do Fazendo uma História vinha atender um desejo nosso de um trabalho personalizado e queríamos tentar resgatar a história de vida das crianças de uma forma extremamente tranquila, solta, individual.
individualizada, onde a criança pudesse se sentir única naquele momento, exclusiva, onde ela pudesse entrar em contato com as coisas dela. Fazendo Minha História, ele existe justamente para garantir que essa qualidade, que essa individualidade no processo de atendimento à criança abrigada aconteça. O projeto Fazendo História é um álbum onde você escreve sobre a sua vida. Eu escrevo páginas da minha vida, quando eu guardo alguns segredos que eu não mostro para vocês. E também você cola fotos por aí. A gente entra no abrigo e implanta uma biblioteca com aproximadamente 150 volumes. A biblioteca hoje para as crianças é muito importante. A gente começa pelos livros, a gente começa contando diversas histórias. E a partir dessas histórias, as crianças começam a se sentir convidadas a contar suas histórias e compartilhar seus sentimentos, suas dificuldades, suas vitórias. Aquilo vai aparecendo naturalmente. Elas vão começando a pensar também no futuro, no projeto de vida. O que elas imaginam para a história delas. A gente percebe o quanto é importante, mesmo que a história seja difícil, o quanto é importante elas poderem falar. Como eles estão, como foi, como estão agora, possibilidades futuras. Registram sonhos. E com muito carinho, falar a respeito da história com as crianças, que é direito dessas crianças. Quando a lua chega de onde mesmo que ela vem, quando a gente nasce já começa a perguntar: quem sou? Quem é? Onde é que estou? Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda já começa a imaginar: pra onde é que eu vou? Qual é? No que isso vai dar? Muitas vezes acho que elas vão trazendo mais a história pela brincadeira, pelas histórias de livros. E é muito interessante ver a relação das crianças com as fotos, delas poderem se olhar e de perceber que elas têm um lugar e dar nome para aquele lugar. Meu nome é Yuri, eu tenho 9 anos. Aqui é a página do meu aniversário. Essa eu conto das coisas que eu mais gosto. Fazendo história, eu fui lembrando mais. Eu escrevendo sobre meu pai, que me abandonou. Eu escrevendo sobre minha mãe. Sozinha não, com ajuda. Eu gosto de passear e tirar foto. E que ela fica lá me ajudando. Todas as crianças muito rapidamente entendem que aquela pessoa está ali para cuidar da sua história, para escutar, para acolher, para se envolver. A importância dos colaboradores na vida dessas crianças, no dia a dia do lar, abriu até um espaço para que elas pudessem se colocar, e isso fez muito bem para as crianças. Como as crianças aos pouquinhos, elas vão se mostrando, se abrindo. O tio Vé é meu tio. Até eu fui apaixonada. Eu tenho pra mim. É a presente que eu ganhei de Natal. Ele já é marido dela. E eu e ele são irmãos. Sim, é uma delícia desse jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça. Sou assim, pronto e acabou. A comida de costume come e não reclamo. Mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Ó, meu vô, minha avó, minha mãe, meu pai, ou ficar feliz, ou ficar chorando, que é saudade da mãe, ou ficar com cara baixa. Essa página foi o primeiro dia. Tem eu, as coisas que eu gosto, meu nome do meu irmão. Essa página é que eu mais gostei porque ela é minha mãe. Eu aprendi muita coisa sobre meus irmãos, sobre minha mãe e sobre eu. A página do álbum que eu mais gostei foi a página da minha família. Quando eu estava escrevendo lá na família, eu estava falando mais sobre a minha história, né? Que era sobre a minha família. E eu gostei de todas. Meu álbum
Eu vejo ele praticamente todo dia. Eles estão cuidando desses álbuns como se estivessem cuidando da própria vida, da própria história.